Olá a todos, graça e paz. Espero que todos vocês estejam bem. Hoje nós vamos para a nossa última aula de Romanos capítulo 8. Aqui e os que contemplam os versículos 26 a 39, com o tema Enfrentando a Vida com Confiança. Mas antes disso nós vamos orar, como de costume, e para entregarmos essa aula, esse momento nas mãos de Deus, para que Ele possa nos abençoar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, muito obrigado por todos que estão aqui, Senhor. Eu te peço, Senhor, abençoe a todos nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então vamos lá. Romanos capítulo 8. Então, na primeira aula, um dos alicerces sobre a nossa esperança, né, que nos habilita, que nos capacita a enfrentar o dia a dia, com tudo aquilo que ele traz com confiança, é a esperança de futuro do cristão. Tanto o seu próprio futuro, como o de toda a criação. Esse é o alicerce. Só que Paulo, nesse trecho da palavra, ele ainda lança mais duas pedras fundamentais, mais duas bases. E quais seriam elas? Primeiro, sermos auxiliados naquilo que desconhecemos. Versículo 26 e 27. E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Versículo 27. E o Pai, que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. Então, sermos auxiliados, que é a obra de intercessão do Espírito, que é o que nós vamos tratar nessa primeira parte da lição. E também sabemos que estamos sendo ajudados, que é no versículo 28 a 30, olha aqui. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito, pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestiná-los, ele os chamou, e depois de chamá-los, os declarou justos, e depois de declará-los justos, lhes deu a sua glória. Então essa parte vai falar sobre a obra soberana de Deus em todas as coisas. Então esses são os tópicos que vão ser tratados na primeira parte da nossa aula. E esses três itens, eles formam os alicerces de Romanos 8, 31, 39, que é aquele: que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E o versículo 39: nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, esses três itens formam o alicerce, que é a esperança de um futuro, o auxílio do Espírito Santo e a obra de Deus em tudo, a soberania de Deus. E aí nós vamos tratar do primeiro ponto, que é o Espírito e as nossas orações. Do mesmo modo, o versículo 26 começa assim: o Espírito nos socorre, como nossa esperança nos ajuda, nos socorrendo em nossas orações. Pô, a oração, ela quase sempre acontece, né? Ela quase sempre é motivada por uma situação de socorro e ajuda, desespero. Então, muitas vezes é nesses momentos que você faz a sua oração. Existe a oração de agradecimento, a oração de louvor, a oração de gratidão, de termos uma gratidão para as coisas que Deus faz, mas geralmente, né, as orações, elas estão dentro desse contexto, dessas circunstâncias de precisar de um socorro e de uma ajuda. E é nesse momento, nessa situação, que a Bíblia fala aqui no versículo 26, que o Espírito nos socorre e nos ajuda. E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Se há fraqueza, eu preciso de socorro, eu preciso de ajuda. Pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus.
mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Quais são geralmente as situações que nós não sabemos como devemos orar, né? Embora a gente tenha o desejo de orar, mesmo quando não sabemos o que dizer ou como fazer essa oração. Isso aí às vezes se dá diante, por exemplo, das situações que nós temos uma profunda perda pessoal ou uma luta com uma decisão que nos transformará a vida, ou confrontando os nossos fracassos e defeitos. Não sabemos às vezes também como devemos orar, por exemplo, quando nos sentimos fracos demais para agir como filhos de Deus. E aí fala assim, nós ao nos aproximarmos com confiança para o nosso Abba, o Espírito nos socorre. Eu acho interessante essa palavra Abba, porque ela representa, o Abba é aquela palavra que a criança, quando ela está aprendendo a dizer as primeiras palavras, ela aprende a falar papai, né? Que é o Abba, na linguagem de Jesus, daquela época. E é interessante porque quando a criança fala, né? Ela não sabe pronunciar direito, ela não tem uma pronúncia correta, mas mesmo ela balbuciando ali alguns sons, o pai entende e sabe o que a criança está pedindo. Isso aconteceu, por exemplo, com meus filhos, né? Tanto com o Gustavo como a Laís, quando eles eram pequenos, mesmo eles falando daquele jeitinho de criança, que está aprendendo a falar, a gente sabia o que ele estava pedindo, quando ele estava pedindo um brinquedo, quando estava pedindo colo, quando estava pedindo comida, ou para assistir alguma coisa na televisão, ou às vezes até o celular para ficar brincando. E é interessante porque nós estamos falando assim, ó, num contexto que Paulo fala que não sabemos, às vezes, como devemos orar. Então, é como se a gente começasse a falar, não sabe nem falar direito, mas o Espírito que conhece o nosso coração vem e nos ajuda e nos socorre. Então, isso quer dizer também que pelo fato de Deus nos conhecer, não precisa ter aquela formalidade para a oração, né? Basta ter confiança, basta ter fé, basta ter entrega, saber que Deus cuida de todas as coisas. Então, eu acho bem interessante essa palavra, porque ela é bem apropriada, né? Tanto que nós somos pequeninos, né? E Deus é nosso Pai. E nós somos como crianças, como pequeninos, entrando no reino de Deus. Quando nos sentimos sem palavra para orar, não precisamos achar que não podemos orar. É o que nós acabamos de dizer, né? Podemos simplesmente saber, importante saber que Deus cuida, nos ama, sabe, principalmente quando a gente fala alguma coisa ali meio sem balbuciando, né? Mas Deus sabe que nós estamos precisando de ajuda, de socorro, e Ele vem em nossa direção. E o Pai sonda os nossos corações, né? Porque Ele entende, Ele discerne, Ele sabe, Ele ouve aqueles gemidos que estão sob nossas palavras. Ele conhece nossas afeições e os motivos por trás dos nossos pedidos. O Pai sonda os nossos corações pelo Espírito, porque o Espírito está intercedendo pelos santos, segundo a vontade de Deus. Uma outra coisa que o Espírito faz é capacita os cristãos a orar em harmonia com o plano e os propósitos de Deus para o seu mundo e seu povo. Enquanto esperamos com paciência e ansiosamente a glória que será revelada em nós. Então, nós podemos entender que a nossa oração, ela envolve todos os três membros da Trindade. Olha, nós clamamos ao Pai com confiança de filhos. O Filho, Jesus Cristo, intercede ao nosso favor ao lado do Pai, nos defendendo de todas as acusações que possam aparecer contra nós. E o Espírito é o intercessor dentro do nosso coração, diante das dificuldades e incertezas de nossa vida aqui na Terra. Então,
Teria algum motivo ou alguma razão para não orarmos? Não, né? Não há jamais nenhum motivo ou razão para não orarmos. E aí a gente entra naquele outro aspecto dessa primeira parte da aula, sobre a soberania de Deus. Porque o tema aqui ele fala o bom, o ruim e os fracassos. Então, como podemos ter a certeza de que Deus faz com que todas as coisas, boas, ruins e fracassos, concorram para o bem daqueles que o amam? Paulo, ele não fala que as coisas operam por si mesmo para o bem. Ele, pelo contrário, ele fala que só Deus faz os fatores da vida concorrerem para o nosso bem. E isso, entendendo essas coisas, faz com que isso nos leva a ter uma gratidão e alegria, porque Deus está trabalhando por nós, por aqueles que o amam. Só que assim, a gente sabe, né? Nós entendemos que o cristão entende que a vida não é sempre primavera. A vida não é sempre tudo bom, tudo certinho, tudo caminhando de forma correta ao nosso redor. Por isso que o cristão ele não pode se deixar ficar chocado e desiludido pelas tragédias e pela crueldade da vida. Se as coisas boas acontecem de um modo a te beneficiar, de um modo que você está sendo agraciado por Deus, então simplesmente agradeça a Deus e entenda que tudo vem dele e tudo é graça a partir dele. E precisamos sempre manter uma visão positiva da vida, sem adotar uma visão adocicada, sentimental e fantasiosa das coisas. Então, ela nos leva à gratidão e à alegria. Essa é uma promessa que Deus fez. Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam. Então isso nos leva a ter uma profunda gratidão e alegria por sabermos que Deus está cuidando de nós. Uma outra coisa que isso faz é que essa verdade afasta o medo e a ansiedade gerais quando tudo dá errado na nossa vida. Por quê? Porque Deus, ele faz com que todas as coisas, e aí entra isso também, aquelas coisas pequenas ou sem sentido. Nós, os cristãos, não estamos na mão do acaso. Então a nossa vida não está solta. Ela não está assim acontecendo pelo acaso, né? Como muita gente acredita, muita gente já pensou assim, que o universo não é um mecanismo, quer dizer, que o universo é um mecanismo governado pelo acaso. Não, muito pelo contrário, o universo, ele não é um mecanismo governado pelo acaso. Ele é governado por uma pessoa que é o nosso Pai. Então, seria correto encararmos a vida com medo ou as circunstâncias? Não, não seria correto. O mais saudável seria, às vezes, a gente esperar, suportar em silêncio, com paciência, até enxergar e entender qual que é o propósito de passar por aquela situação difícil. Como Deus está usando essas circunstâncias, fazendo com que elas concorram para o bem daqueles que o amam. E tem coisa que é só o tempo que vai mostrar, né? O propósito por trás disso. Tudo é necessário no que ele envia. Deus não vai enviar as coisas à toa, sem necessidade. E nada pode ser necessário no que ele retém. Se Deus reteve, é porque não era necessário. Então, às vezes, a gente pode pensar que a gente necessita de alguma coisa que a gente acha boa, mas que Deus mantém longe de nós. Então, na verdade, não necessitamos disso em absoluto. A gente, às vezes, pensa que precisa, que necessita, mas se Deus mantém longe, não precisamos de verdade. Às vezes, a gente pode ter a sensação de que a nossa vida está sendo afetada, arruinada pelas circunstâncias negativas, quando na verdade o que está ocorrendo é que essa circunstância tem um papel importante em nossa vida, embora a gente às vezes não entenda naquele momento. Porque é dessas coisas, dessas situações que elas vão nos ensinando, vão nos moldando, enriquecendo
às vezes nos tornando mais humilde, mais humano. Essa verdade, essa promessa faz com que a gente enxergue essas circunstâncias sempre como parte de um propósito amoroso de Deus por nós, né? Essa verdade afasta o medo e a ansiedade gerais quando tudo dá errado na vida, mesmo quando tudo dá errado. E quando a gente fala de tudo dar errado, a gente sempre considera também o sofrimento. Não só o sofrimento que as pessoas passam nessa vida, sofrimento comum, mas principalmente aquele sofrimento que vem das perseguições por acreditarmos em Jesus, né? E às vezes, no desespero do sofrimento, a gente é levado a pensar, dizer que o que eu posso aproveitar dessa situação? Nada de bom pode ser aproveitado dessa situação ruim e difícil que eu estou passando agora. E um outro lado também, tem gente que gosta de cultivar o sofrimento porque ele pensa que isso vai se fazer com que ele se sinta mais nobre e virtuoso do que outras pessoas. Mas a verdade é que só Deus pode fazer com que todas as coisas concorram para o bem. Só Deus, não é a circunstância em si, seja boa ou seja ruim, é que faz com que as coisas boas aconteçam por si mesmo. Não é essa a verdade. A verdade é que Deus é que pode fazer isso. Então, as dificuldades, as lutas, as fraquezas, elas jamais devem ser buscadas, né? Ou acolhidas. Quando ela chega e se manifesta. E aí você tem que passar pelo processo. Com fé, confiando em Deus, sabendo que Deus está operando, concorrendo para que todas as coisas sejam boas. Porque não é as coisas ruins em si, né, que são boas, mas aquilo que pode resultado, aquilo que pode vir a ser como resultado da circunstância ruim é que pode ser boa com a graça de Deus. Lembra que Deus sempre fala, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E uma outra evidência, essa promessa nos dá a confiança de que não podemos arruinar os bons propósitos de Deus para nós. Ora, o pecado, ele é sempre errado e prejudicial. E quando nós cometemos pecado, nós sempre vamos sofrer as consequências desse pecado, sempre vamos ter que lamentar. Mas a palavra de Deus também, ela fala que quando há arrependimento, confissão de pecados, há perdão. Tem até uma música que do Baruch, que ela fala mais ou menos assim, eu gosto muito dessa música, que a letra fala assim, ó, se confesso meus pecados, sou por Deus justificado, deixa a culpa sobre a cruz, sigo os passos de Jesus. Encontrei em seu olhar tanto amor para recomeçar. Mesmo quando há pecado, mesmo quando há fraquezas e recaídas, infelizmente, mas Deus faz com que essa fraqueza e essa fragilidade, ele faz com que também concorram para o bem daqueles que o amam. Então, quer dizer, isso não pode prejudicar, mas Deus também vai usar essas coisas para o seu propósito. O propósito, lembra que aconteceu, por exemplo, com os irmãos, quando os irmãos pegaram José e o venderam como escravo por Egito, e ele ali na casa de Potifar foi crescendo, e quando no final ele se encontrou com seus irmãos, ele já estava numa posição abaixo do faraó, mas como governante do Egito, e ele falou assim, olha, planejastes o mal contra mim, quando ele está falando com seus irmãos, porém Deus o transformou em bem. Então essa é a atitude que nós temos que ter diante das circunstâncias da vida, né? Todos esses aspectos, a alegria, a gratidão, a confiança de que não podemos arruinar os bons propósitos de Deus, Deus pode recomeçar as coisas, e que essa verdade afasta o medo e a ansiedade gerais quando tudo dá errado na nossa vida. Tudo para o bem, tudo para o bem.
coisas boas, ruins, fracassos, mas não para todos. Podemos ter a certeza de que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, mas para o bem daqueles que o amam. Então, o trabalho constante de Deus em todas as coisas para o bem daqueles que o amam é o motivo de estarmos alegres. É o motivo de alegrarmos o nosso coração e nossa rocha sólida da nossa esperança, porque Deus está trabalhando constantemente. Podemos ter a certeza que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam. Mas qual é o bem que Deus está querendo produzir em nós? Bom, é o bem segundo a perspectiva de Deus e não a nossa. Por quê? Porque Deus sabe que o nosso maior bem é conhecê-lo e desfrutar de sua presença eternamente. Então, isso se fala assim, que Deus sabe que o nosso maior bem é conhecê-lo, isso nos dá a entender que é um relacionamento que temos com Deus. Jesus Cristo falou que a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único e verdadeiro Deus. Eu não lembro bem exatamente como está escrito, mas é que conheça a Ti, o único e verdadeiro Deus, e ao Teu Filho que enviaste. Então a vida eterna consiste em ter um relacionamento, em conhecer a Deus, em desfrutar da presença de Deus. Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, então Deus poderá permitir situações desagradáveis, às vezes, certas dificuldades na nossa vida, na procura desse bem final. Como, por exemplo, Deus pode permitir, às vezes, a pobreza, a tristeza, a falta de saúde, pode chegar até nós, para às vezes nos afligir. Para quê? Para que nós nos aproximemos de Deus, nós busquemos mais a Deus. E a nossa alegria, ela não vem de saber, por exemplo, de pensar assim, eu nunca vou passar por essas dificuldades na minha vida. Não, a alegria não vem por isso, mas a alegria vir porque sabemos que Deus estará conosco nessas dificuldades. E Deus, nosso Pai amoroso, estará agindo para fazer com que nos tornemos cristãos cada vez mais fortes. Podemos ter a certeza, Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam. E quem são aqueles por quem Deus trabalha? Bom, a partir do ponto de vista humano, são aqueles que amam a Deus. E a partir do ponto de vista divino, são aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então, quais são aqueles que amam a Deus? A Bíblia fala que aquele que tem os meus mandamentos, e a eles obedece, esse é o que o ama, como está escrito lá em João 14, 21. Então, o amor, segundo Jesus, ele nunca é meramente só teórico, intelectual, ou de um ponto de vista filosófico, ou só de contemplativo. Nem também somente sentimental e emocional. Ou uma simples obrigação baseada na vontade. Ele tem que transcender isso daí. E uma das formas de sabermos se realmente amamos a Deus ou não é quando a gente passa por adversidade. Que quando você passa por adversidade e você, nesse momento, você pula fora, é porque, na verdade, você não tem amado a Deus. Porque é só a nossa atitude de amar a Deus, sabendo quem Ele é, e nós permanecemos com Ele, por saber quem Ele é que mostra de fato que nós o temos amado. E Jesus fala que os mandamentos dele quais são? São simples, que ameis o vosso próximo como a ti mesmo, né? Que ameis uns aos outros como a ti mesmo. É o mandamento dele. Então aqui, se você ama a Deus por quem Ele é, assume um compromisso. Você assume um compromisso porque você sabe quem Deus é. E por saber quem Deus é, porque Ele vai estar contigo, Ele não vai te abandonar, Ele vai segurar forte em sua mão, a gente suporta as dificuldades, as circunstâncias difíceis. Mas se nós estamos usando a Deus pelo que Ele pode nos dar, geralmente o que vai acontecer é que a gente, quando chega o sofrimento, a perseguição, pula fora. Lembra aquela passagem de Jesus, né? Que fala que quando o sol surge e a planta que brotou, ela não tem raiz, ele vem, seca a planta
E isso representa que quando há fé, as pessoas creem, mas logo que aparece a perseguição, elas desistem das coisas, elas pulam fora. E a partir do ponto de vista divino? Aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então, isso é muito mais, esse propósito de Deus, chamado, que nós somos chamados, é muito mais do que aceitar o Evangelho. Aceitar o Evangelho é só um primeiro passo. Na verdade, é ter um relacionamento com Ele. E esse relacionamento tem um segundo propósito de Deus, que é sermos conforme a imagem de seu Filho. Então, todas as coisas concorrem para o bem só daqueles que amam a Deus. E isso existe uma forte implicação de que não concorrem todas as coisas para o bem daqueles que não o amam. Dá para entender também que existe essa forte implicação. Se aqueles que o amam, Deus trabalha para ele para que todas as coisas concorram para o bem. E aqueles que não creem em Deus? Aqueles que não o amam, aqueles que o negam. Então existe uma forte implicação de que todas essas coisas não concorrem para o bem daqueles que não o amam. Então todas as coisas boas da vida, quanto as ruins, têm um bom efeito sobre nós somente por quê? Por causa de Deus, com o seu governo e como ele usa a nossa vida. Portanto, parece que tanto as coisas boas quanto as ruins que acontecem com os não cristãos, aqueles que não creem, concorrem para o seu mal. E por que isso acontece? Olha aqui, a Bíblia fala que Deus os entregou ao desejo ardente de seus corações, como está lá em Romanos 1:24. Então Paulo está dizendo que às vezes um dos castigos e juízos que Deus pode dar às pessoas é permitir que elas cumpram o desejo do seu coração pecaminoso. E isso acaba significando que as coisas boas vão ser ruins para aqueles que não amam a Deus. E isso tudo acontece porque fora de Deus, quando a pessoa não acredita em Deus, as pessoas têm a ilusão de que elas estão vencendo por conta própria e estão no controle da sua própria vida. E nos incrédulos, as circunstâncias boas, né, a sucessão de êxitos e prazeres, pode fazer com que seja um engano do pecado. Isso acaba endurecendo e promovendo um ciclo que vai promover um caráter fraco, um egoísmo e orientar sempre a pessoa para o desastre e destruição. Já ao contrário, para aqueles que creem, às vezes as circunstâncias ruins despertam o quê nos cristãos? Para uma verdadeira humanidade, para entender a real condição de criaturas dependentes de Deus, de que são mortais. Então, você vê que quando a pessoa está fora de Deus, ela vive numa ilusão de que ela acha que ela é autossuficiente para promover todas as coisas boas da sua vida, que ela tem um controle. E quando existe uma dependência de Deus, uma fé em Deus, as circunstâncias ruins, na verdade, levam o cristão a se humilhar diante de Deus, a buscar e se achegar mais a Deus. Isso acontece porque as circunstâncias, então a gente pode chegar a uma conclusão de que as circunstâncias boas podem ser terríveis para você e as más, maravilhosas. Porque o que, na verdade, está em questão é como o coração interage com elas. Não é o conjunto particular de circunstâncias boas ou ruins. Tem um ditado que diz assim: o mesmo sol que derrete a cera endurece a argila. E isso quer dizer o quê? Que é muito mais importante mudar a atitude do nosso coração e o nosso posicionamento diante das circunstâncias do que tentar mudar as circunstâncias. E uma outra frase diz assim: a culpa, caro Brutus, não está em nossas estrelas, mas em nós mesmos. Então, se nós temos dificuldade de experimentar tanto o triunfo como o desastre,
Nós temos que crer, primeiramente, em Romanos 8:28. Entender, crer, meditar de que e saber porque realmente Deus está cooperando para que fazendo com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. E se amamos a Deus, que nos chamou para conhecê-lo como Pai, Ele trabalhará e fará com que todas as coisas concorram para o nosso bem final. Então, qual é o bem que Deus está operando, né? A nossa confiança está repousada em nossa esperança futura, que nós vimos na primeira parte da aula, na obra do Espírito e na obra soberana de Deus pelo nosso bem em todas as circunstâncias da vida. Mas qual é o bem que Deus está operando? O que nós podemos esperar com confiança que Deus vai fazer em todas as coisas? Bom, nós já conversamos que definimos que o bem é sempre da perspectiva de Deus e não da nossa. E sendo da perspectiva de Deus, o bem que Ele imagina para nós vai ser sempre muito maior e mais elevado do que a nossa tende a ser. Sempre aquilo que Deus imaginar que é bom vai ser sempre mais elevado do que o bem que você acha que você sabe que é bem para você. E o propósito de Deus de fazer com que tudo o que acontece conosco coopere para o nosso bem é para a nossa santificação, santidade e salvação finais definitivos. Então Deus faz com que todas essas coisas, boas, ruins, perseguições, colaborem a fim de que sejamos conforme a imagem de seu Filho. O bem, esse bem que a Bíblia fala, que a palavra de Deus fala que Deus está sempre operando, é a transformação do caráter. Se é a transformação do caráter, e essa transformação é fazer com que sejamos mais parecidos com Cristo, então Deus está fazendo com que nós sejamos o quê? Mais amorosos, mais nobres, mais verdadeiros, sábios, fortes, bons, alegres e gentis, tudo aquilo que é parecido com Jesus. Então Deus, Ele está nos conformando com o seu Filho, com a imagem do seu Filho. E todas as coisas são projetadas para moldar, não segundo qualquer molde, mas construir segundo o molde mestre que é Jesus. Então Deus nos está derramando nesse molde da perfeita grandeza de Cristo. E conformar aqui, a palavra que ele usa conformar, ela tem um sentido de ser semelhante, mas não numa semelhança superficial, mas algo completo. E eu gostaria de fazer um parênteses aqui com relação à palavra imagem. Alguns pensadores gregos, eles enfatizavam a importância, na época de Paulo, né? Estou falando nesse contexto histórico. Então, eles enfatizavam a importância da pessoa se tornar semelhante à divindade. Mas a ideia de imagem ela é muito mais notada nos textos judaicos. Por exemplo, no pensamento judaico, a imagem mais clara de Deus era a sabedoria. Tem um trecho do livro de Sabedoria de Salomão, capítulo 7, versículo 26, que fala assim: ela, a sabedoria, uma efusão, uma manifestação da luz eterna. Um espelho sem mancha da atividade de Deus e uma imagem de sua bondade. E também no texto judaicos, quando se fala de imagem, muitas vezes ele está se referindo realmente a Adão ou a humanidade geral como criados à imagem de Deus, como está lá em Gênesis 1, 26, 27. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você pode ler depois. E quanto ao sentido, quer dizer, o significado desse conceito de imagem, em Gênesis 5:3 está escrito assim: aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu o nome de Sete. Então, quer dizer, já a partir de Adão, esse conceito de imagem, o significado dela é que Adão gera um filho à sua semelhança, igual a ele, a sua imagem, conforme a sua imagem.
E Paulo, dentro desse contexto, quando ele fala de sermos conformados à imagem do seu Filho, ele fala que os filhos de Deus serão conformados, né? Serão completamente, Deus está trabalhando para que essa conformação seja algo completo, a imagem do primogênito da nova criação, o novo Adão, como está lá em Romanos 5, 12 e 21, você pode tanto assistir a aula que nós já tivemos sobre esse trecho, como ler essa passagem. Então, o bem que Deus está operando, Deus está nos derramando no molde da perfeita grandeza de Cristo, que nós já falamos, conformar não implica em uma semelhança superficial, mas algo completo, refeitos de dentro para fora, desde as profundezas. Lá em 2 Coríntios 3,18 está escrito assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor. Lembra da imagem? Aquela imagem a partir do novo Adão, da nova criação em Cristo Jesus, participantes da natureza divina, como está escrito aqui em 2 Pedro 1,4. Em Hebreus 2, 10, 12, está escrito assim: ao levar muitos filhos à glória, convia que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Olha aqui, uma outra situação que fala que Deus usa o sofrimento, todas as coisas, né, para que se tornasse perfeito o autor da salvação deles. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. E ele diz: proclamarei o teu nome aos meus irmãos na assembleia, te louvarei. Então aqui Paulo fala de uma cadeia gloriosa e inquebrável. Em Romanos 8, a partir do versículo 29. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para que se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que eles fossem o primeiro entre muitos irmãos. Então, ele fala desse versículo, e é interessante notar que quando fala assim, ó, Deus conheceu por antecipação, em outras partes fala Deus predestinou, Deus chamou e justificou. Isso, ele está relacionado com todo o povo de Deus. Porque tem gente que às vezes pode pensar assim, que Deus conheceu por antecipação alguns, a outros Deus predestinou, a outros Deus chamou, a outros Deus justificou. Não, são todos os que creem. E aqui quando ele fala conheceu por antecipação, ele significa que Deus derramou o seu amor sobre nós, como se ele nos amasse de antemão. Lá em Mateus 7,23, Jesus ele faz uma afirmação assim: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não era que Deus não sabia nada sobre aquelas pessoas, mas de que Deus não os conheceu por meio de um relacionamento. Por meio de um relacionamento de amor e de fé, como os discípulos de Jesus e seu mestre Jesus. Isso também mostra que assim Deus nos amou antes da fundação do mundo. Então, quer dizer, conheceu por antecipação, amou de antemão. E aí ele prossegue, aqueles que ele conheceu, predestinou. Então, quer dizer, Deus planejou um destino glorioso para nós. Estarmos com ele na glória, conformados à semelhança de Cristo. Também chamou, justificou. Deus executou o seu plano no tempo certo. Glorificou. Deus completa o plano na eternidade. Então, os cristãos, na prática, eles experimentam ser chamados ao ouvir o Evangelho e desfrutarem de ser justificados, porque depositam sua fé nesse Evangelho.
E se amamos a Deus, somos chamados. E se somos o povo chamado, então somos o povo amado de antemão, predestinado, justificado, prestes a ser glorificado. Então, o que diremos então em resposta? Aí a gente finaliza a nossa aula com Romanos 8, 31 e 39. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, ou seja, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nada, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se Deus decidiu nos amar, qual é a coisa, né? Qual é a situação, seja dessa ordem de espaço-tempo ou de qualquer outro mundo espiritual, que vai fazer com que Deus mude de ideia, se Ele decidiu nos amar? E se você crê em Jesus, se você aceitou o Evangelho e pediu para Deus te perdoar, saiba que você não fez isso sozinho, por você mesmo. Se você fez isso é porque Deus derramou a sua graça, o seu amor, Deus tocou no seu coração. E isso a Bíblia fala que Deus fez antes da fundação do mundo, que Ele nos escolheu e nos predestinou. É óbvio que esses assuntos, eles vão ser tratados nas próximas aulas, no capítulo 9, 10, de uma forma mais aprofundada. Mas isso é para você saber que se você hoje crê em Jesus, você crê porque Deus tocou e se revelou a você. Então, que tudo isso que nós estudamos nesse capítulo 8 de Romanos possa nos abençoar, possa nos fortalecer, que a gente possa deixar com que essas coisas se aprofundem e criem raízes profundas no nosso ser e nos leve sempre a levar uma vida de gratidão, uma vida preparada, uma vida onde a presença de Deus, a esperança está sempre nos orientando e norteando a nossa vida. E com isso nós encerramos. Eu espero que você tenha um bom domingo e que Deus te abençoe. Até a próxima aula.